Olá, pessoal, retornando então aqui aos nossos estudos. Vamos falar agora sobre uma nova espécie de valor mobiliário, que são as debêntures. Vou compartilhar com vocês aqui os slides para vocês poderem acompanhar. Estou ficando bom agora, pessoal. Estou começando a aprender a mexer aqui, agora que está acabando a matéria, estou começando a aprender. Então, debêntures. Vamos lá, pessoal. O que são as debêntures? Bom, debênture é um valor mobiliário, isso eu já tinha acabado de falar, é um dos valores mobiliários. A gente estudou até agora, o primeiro valor mobiliário são as ações, e agora nós vamos falar da debênture. Então, qual é o objetivo dos valores mobiliários, pessoal? A gente falou até agora. Buscar recursos para a sociedade, tá? Então, é uma captação, é um título, é um elemento que busca trazer dinheiro para a sociedade, para que a sociedade possa executar a sua atividade. Então, as debêntures também não deixam de ser uma espécie de valor imobiliário, o objetivo também é o mesmo, tá? Trazer dinheiro, trazer recursos, tá? Dar fluxo de caixa para a sociedade. Então, por ser uma espécie de valor imobiliário, o objetivo é o mesmo, pessoal. E o que é? O que traz a debênture de diferente? Então, ela é uma espécie de valor mobiliário que é emitido pela companhia, e aquele que compra, que adquire uma debênture da companhia, recebe o direito de crédito certo contra a companhia, nos termos que estão estipulados na escritura de emissão ou certificado. Ou seja, pessoal, ele é um título que a companhia emite, que você sabe que dali tanto tempo você compra e que dali tanto tempo você vai receber o seu dinheiro de volta com algum tipo de benefício, seja com juros, seja com acréscimo, seja com conversão em ações, enfim, você vai ter algum benefício. É um empréstimo. Por isso, parte da doutrina, existem alguns doutrinadores que falam que a debênture nada mais é do que um contrato de mútuo ou um contrato de empréstimo. Aquele que subscreve a debênture, que é emitida pela companhia, está emprestando um valor para a companhia, e a companhia se compromete a devolver esse valor num futuro, de acordo com a escritura ou emissão do certificado. É este certificado, é este documento que vai detalhar minuciosamente as características desse valor mobiliário, com vencimento, juros, a correção monetária. Tá? Então, por exemplo, uma sociedade está lá querendo fazer um investimento, preciso comprar um maquinário mais moderno, preciso fazer um investimento na minha planta industrial, enfim, preciso abrir uma nova planta industrial. O que eu faço? Eu vou emitir esses títulos, aí eu ofereço para você. Você entra lá na sua corretora, tem lá debêntures. Vou comprar uma debênture e pago lá R$1.000, e essa debênture, eu já sei que ela tem a duração de 1 ano, ela vai me pagar uns juros de 1% ao mês, e no final de 12 meses, eu vou ter o meu dinheiro de volta, acrescido destes juros. Qual que é a função, pessoal? Mas por que existe a debênture? Por que não faz um empréstimo, então? A empresa não vai lá fazer, a sociedade não faz um empréstimo. Porque se ela for pegar um empréstimo no banco, pessoal, os juros que o banco cobra, ele é muito maior do que os juros que a sociedade vai pagar para você. Então, por exemplo, se eu pego um empréstimo no banco, vamos dizer, o banco, para emprestar um dinheiro, ele vai me cobrar uns juros de 3% ao mês, se eu for pagar isso em 12 meses. Eu consigo negociar com o banco? Dificilmente você vai conseguir ter uma negociação, uma margem muito grande de negociação com um banco para ele te emprestar dinheiro, tá? Ainda mais se você estiver precisando. Mas se eu pegar esse dinheiro emprestado no mercado, ou seja, se eu for atrás do mercado aberto, tá? Do mercado de capitais para buscar um empréstimo, eu consigo pegar esse dinheiro e ao invés de eu pagar 3% ao mês ao banco, eu vou remunerar esse dinheiro com 1% ao mês. Vê a diferença? Então, eu pego esse dinheiro emprestado no mercado com os investidores, e esses investidores vão me emprestar o dinheiro hoje, e eu vou devolver esse dinheiro daqui a 12 meses pagando 1% ao mês para eles. Em vez de pegar o mesmo valor e devolvê-lo depois do final de 12 meses pagando 3% ao banco. Então, é uma forma da empresa, da sociedade, captar dinheiro
pagando um juros menor do que pagaria, por exemplo, para o empréstimo bancário. E aí, para o investidor também é um bom negócio, porque dificilmente o investidor médio, tá? Que é aquele investidor que põe dinheiro na poupança, ele vai ter um rendimento maior do que 1% ao mês na poupança. Então, ele está emprestando dinheiro para uma sociedade, para que essa sociedade se desenvolva, e ele vai ter uma remuneração superior ao que ele teria se deixasse esse dinheiro na poupança. Então, o mecanismo, a finalidade é essa, tá, pessoal? Então, é um valor mobiliário, você tem direito a crédito contra uma companhia. Essas questões, as características, vencimento, juros, correção monetária, vão estar vendo como é que eu sei. Isso aí vai estar, tá? No título, na escritura de emissão ou certificado desta debênture. Então, aonde está isso na lei, pessoal? No artigo 52, fala lá, a companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. A companhia fará constar na escritura da emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais condições, tá? Então, é basicamente esse o mecanismo da debênture. Mas aí você me pergunta, tá bom, e se o banco cobra 3%, é porque o banco está analisando a existência de um risco. Qual o risco? Desta sociedade tomar esse dinheiro emprestado e não pagar. E se eu compro uma debênture e ao final do prazo para pagamento, no vencimento da debênture, ela não paga, o que acontece com o investidor? Então, pessoal, se ao final do prazo da debênture, no final dos 12 meses que ela tinha que devolver meu dinheiro lá com um juros de 1% ao mês, ela não faz o pagamento, a debênture é considerada um título executivo extrajudicial. O que significa isso? Eu posso pegar essa debênture e ajuizar uma ação para receber. E isso está previsto no próprio Código de Processo Civil, no rol dos títulos executivos. Então, são títulos executivos extrajudiciais, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e a debênture, pessoal. Então, eu vou pegar essa debênture e vou executar essa sociedade que não me pagou. Tá certo, pessoal? Sobre debênture, basicamente era isso. Eu preciso que vocês saibam que existe, tá? Espécies de debênture. Elas podem ser debênture com garantia real, debênture com garantia flutuante, debênture quirografária e debênture subordinada. Nós não vamos estudar todas as espécies, pessoal, porque isso daí tem importância no caso de uma decretação de recuperação judicial ou falência, e aí vai ter lá as debêntures com garantia real, flutuante. Teve recente alteração legislativa sobre esse assunto, tá? Que acabou, que revogou os incisos que tratavam lá dos créditos com privilégio geral. E então os credores com esses debêntures, com esses privilégios, passaram a ser tratados todos como credores quirografários. Então, no caso de uma recuperação judicial, todas essas debêntures, sejam como garantia flutuante, quirografária ou subordinária, vai ser considerado um credor quirografário, tá? A Lei 14.112 de 2020 trouxe essa alteração. A debênture com garantia real é aquela que, se a companhia falir, o credor dessa debênture tem uma garantia real, que é uma preferência. Ele tem uma preferência e ele será o segundo na lista dos credores a receber, junto com os outros credores com garantia real. Tá? Os primeiros credores a receber são os créditos derivados da legislação do trabalho. Todas as outras, então, flutuante, quirografário e subordinado, vão receber, no final, como credores quirografários. Para a emissão das debêntures, pessoal, regra geral, como que eu faço? Como que a empresa faz para emitir? Ela chega lá no dia e fala, vamos imprimir aqui umas... Não. Então, ela vai passar
uma Assembleia Geral, vai ser convocada uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, vai ser deliberado sobre a emissão dessas debêntures. Quando se tratar de uma companhia aberta, o Conselho de Administração, que é um dos órgãos da companhia aberta, ele também pode deliberar sobre esse assunto da emissão de debêntures, desde que essas debêntures deliberadas pelo Conselho de Administração não sejam conversíveis em ações. Se essas debêntures, a vantagem dela ao final for a conversão em ações, ela somente pode ser deliberada na Assembleia Geral. Tá bom, pessoal? Então, é uma outra questão que é importante que vocês saibam. Está lá no artigo 59, lá, na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. Quer dizer o quê? Se for conversível em ação e não tiver disposição estatutária falando que a Conselho de Administração pode, é só a Assembleia Geral. Beleza, pessoal? Sobre as debêntures, era isso. Próximo, valor mobiliário, bônus de subscrição. Está acabando, pessoal. Vamos lá. O que é o bônus de subscrição, pessoal? É o direito de preferência na aquisição de ações. Então, é um valor mobiliário. Qual o objetivo do valor mobiliário? Captação de recursos para a sociedade. Esse bônus de subscrição, ele vai dar para você o quê? Um bônus na hora de subscrever as ações. O bônus é o quê? De direito de preferência na aquisição de ações. Então, toda vez que uma companhia, uma sociedade anônima vai aumentar o seu capital social, ela tem que cumprir 2 requisitos, pessoal, tá? Um, aprovar o aumento do capital social na Assembleia Geral, e o outro é aprovar a mudança no Estatuto Social para o aumento do capital. Só que a gente sabe que para uma sociedade anônima de porte menor, essa Assembleia Geral é tranquila. Você faz a convocação, cumpre os requisitos da lei e faz a Assembleia. Agora, vocês imaginam eu convocar uma Assembleia Geral para uma sociedade anônima que tem lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil acionistas. Já é um processo um pouco mais complicado. O preço disso também não é pequeno. Então, para realizar essa Assembleia Geral, ou para, vamos dizer, criar um mecanismo que facilite esse tipo de emissão de valor mobiliário de bônus de subscrição, a sociedade anônima adota um sistema, um mecanismo que chama sociedade, os mecanismos de capital autorizado, são sociedades de capital autorizado. O que significa isso, pessoal? Para facilitar esse procedimento de não ter que convocar uma Assembleia Geral, algumas sociedades anônimas já trazem essa possibilidade de aumentar o capital social previamente autorizado no Estatuto. Então, se a sociedade anônima tem capital social de 300 milhões de reais, vamos dizer, ela já vem no Estatuto Social previamente autorizado um aumento de mais 150 milhões. Então, está previamente autorizado no Estatuto. Quando ela quiser aumentar o capital social de 300 para mais 150, 450 milhões, ele já está autorizado. Ela não vai ser obrigada a realizar a mudança do Estatuto, por isso fala sociedade de capital autorizado. Dentro desse limite previamente autorizado, quando a companhia quiser emitir novas ações para aumentar o capital, ela vai emitir esse valor mobiliário. Então, eu tenho lá 300 milhões de capital e eu tenho mais 150 autorizado. Quando eu for emitir para aumentar o capital em mais esses 150 milhões, eu faço o quê? Eu emito bônus de subscrição. Aqueles que adquirirem o bônus de subscrição, eles têm direito de subscrever essas ações que serão emitidas. Então, ele dá um direito de preferência. Olha, quando eu for aumentar o capital social, aqueles que adquiriram o bônus de subscrição têm preferência. E, obviamente, que eu vou pagar para ter essa preferência. Olha, eu vou comprar aqui esse título, esse valor mobiliário, porque eu sei que quando a companhia for aumentar o capital social, eu quero comprar, tá? Primeiro, as ações que serão emitidas. Eu confio que essa companhia vai aumentar e que eu vou ter lucro com isso. Então, ele tem o objetivo de captar recursos para a sociedade, é um valor mobiliário. E se ela percebe que já tem uma demanda muito grande pelas ações, essa sociedade quer aumentar
o capital social, ela emite o bônus de subscrição, e aquele que tiver esse título de preferência para aquisição das ações, ele pula, vamos dizer, corta a fila para comprar essas ações. Tá bom, pessoal? E é isso que está dizendo aqui, ó. O estatuto pode conter autorização para aumento de capital, independentemente da reforma estatutária. O que significa isso? Aquelas sociedades de capital autorizado. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento do capital autorizado no estatuto, títulos negociáveis, denominados bônus de subscrição. Esses bônus conferem aos seus titulares direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante a apresentação do título e pagamento do preço da emissão. Beleza, pessoal? Então, 2 artigos aí para vocês estudarem para a prova. Sobre bônus de subscrição era isso, pessoal. Próximo valor mobiliário, partes beneficiárias. É o último, pessoal. Então, o que são as partes beneficiárias? Um valor mobiliário. Qual o objetivo do valor mobiliário, pessoal? Captação de recursos para a sociedade. Tá? O que confere às partes beneficiárias? Elas dão ao seu titular um direito de crédito eventual, que é a participação dos lucros anuais, tá? Então, esse é um título estranho ao capital social. Vamos dizer, por exemplo, a companhia emite um título que confere direito de 0,02% do lucro anual durante 3 anos. Eu compro esse título e eu vou receber esse 0,02% do lucro se a sociedade der lucro, tá? Se ao final, por 3 anos, essa sociedade não der lucro, aquele que adquiriu esse título não recebe nada, tá? Qual que é o detalhe dessa parte beneficiária, pessoal? Ela não confere àquele que compra esse título o direito de sócio, ele não é sócio. Ele vai ter direito a receber os lucros, uma porcentagem dos lucros, que vai estar discriminada naquele título da parte beneficiária. Se a sociedade der lucro, ele vai receber. Se não der lucro, não vai receber. Ao final do prazo, acaba. E ele não é sócio. A única coisa que esta parte beneficiária dá ao seu titular é o direito de receber lucro por um período previamente estipulado. Como que é usada essas partes beneficiárias, pessoal? Elas já foram muito usadas, tá, por grandes companhias para remunerar gerentes, gestores, altos cargos, tá, como uma forma de um PLR. Então, elas eram emitidas, elas eram entregues a esses funcionários e, por determinado período, eles participavam dos lucros, sem que se tornassem sócios dessa sociedade. Então, isso faz o quê? Bom, eu recebi parte do meu pagamento em partes beneficiárias. Eu quero que a empresa tenha lucro, eu quero que a sociedade tenha lucro, então eu vou trabalhar para que ela tenha lucro, porque não adianta nada ter um monte de títulos desses aqui, se a empresa tiver prejuízo, não recebo. Então, isso era um incentivo para que esses funcionários tivessem um acréscimo na sua remuneração, um incentivo para o trabalho, para que gerassem lucro para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, não confere a esses funcionários o status de sócio, tá? Esse outro detalhe das partes beneficiárias, pessoal, é que ela não pode ser usada em companhias abertas, somente em companhias, em sociedades anônimas de capital fechado. Isso está previsto no artigo 46. Então, fala lá. As partes... a companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis sem valor nominal estranhos ao capital social, denominado partes beneficiárias. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia eventual, porque se não der lucro, não recebe. Tá, pessoal? Consistente na participação dos lucros anuais. É vedado conferir partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo de fiscalizar. Esse é um direito essencial, tá? E o
artigo 47, pessoal, ele fala que as partes beneficiárias podem ser vendidas pelas companhias, tal, desde que previstas no estatuto, ou atribuída tal a remuneração pelo serviço prestado. E ela é vedada às companhias abertas, tá? Ficou aqui sem aparecer para vocês. Ah, não, tá aqui, pessoal, lá. O parágrafo único fala, é vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias. Pessoal, sobre os valores mobiliários, nós encerramos aqui. O próximo assunto que nós vamos estudar vão ser os órgãos da sociedade, tá? Deixa eu só confirmar aqui, mas o próximo assunto serão os órgãos, ou a gente já vai entrar, então, na reta final aí do nosso tema das sociedades anônimas. Então, nós vamos entrar em órgãos sociais, nós vamos falar da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, diretoria e Conselho Fiscal, tá? E aí, já estamos entrando na reta final. Então, encerramos aqui valores mobiliários. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Deem foco, pessoal, principalmente nos dispositivos de lei. Vejam aí as explicações, analisem essas explicações que eu dei, porque a hora que vocês forem estudar o dispositivo da lei, pode ser que o enunciado não seja tão claro, mas com essas explicações eles dão o quê? O conceito, tá? Mais acessível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me comunicando pelos nossos canais aí de comunicação institucional, mas logo na sequência a gente volta para finalizar o assunto e falando sobre os órgãos da sociedade anônima. Tá bom, pessoal? Até breve, já retornamos.